Você já se perguntou se o Deus que te ensinaram a temer é o verdadeiro Deus? Será que a imagem que temos de Deus é realmente a que Ele deseja que tenhamos? Muitas vezes, crescemos ouvindo histórias que nos fazem temer o julgamento divino. Mas será que essa é a intenção? E se as histórias que eram para assustar, na verdade, eram para salvar? E se, em vez de medo, essas histórias fossem para nos mostrar o caminho da salvação e do amor incondicional? A gente carrega um monte de regras e fracassos, morrendo de medo do julgamento. Vivemos com o peso de nossas falhas, sempre preocupados com a condenação. Mas será que essa é a verdadeira mensagem de Deus? Mas será que é só isso? Será que a fé se resume a medo e regras? Ou há algo mais profundo, algo que nos chama a uma compreensão maior e mais amorosa? Nossa jornada hoje vai atrás de uma verdade mais profunda, não em tradições, mas na Bíblia. Vamos buscar nas Escrituras a verdadeira essência da mensagem divina, uma mensagem de amor, perdão e redenção. Vamos explorar com coragem, buscando entender o verdadeiro caráter de Deus, mais amoroso e misericordioso do que a gente imagina. Vamos nos abrir para a possibilidade de que Deus é mais compassivo e acolhedor do que fomos levados a acreditar. Essa exploração pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre perdão e graça. Pode transformar sua visão de fé e trazer uma nova luz para sua jornada espiritual. Vamos juntos descobrir essa verdade que pode realmente mudar tudo. Por que Deus parece tão diferente no Velho Testamento? Para muitos, é difícil conciliar a imagem de um Deus severo, que julga com mão pesada, com a ideia de um Deus amoroso e compassivo que encontramos em outras partes da Bíblia. Essa tensão levanta uma dúvida antiga. Será que estamos falando do mesmo Deus? Histórias de ira, destruição e julgamento podem nos deixar desconfortáveis, quase como se estivéssemos diante de dois deuses diferentes, um que pune e outro que perdoa. Mas, será que essa é a melhor forma de enxergar essas narrativas? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo por trás dessas histórias? Talvez a pergunta não seja se Deus é de julgamento ou de amor, mas sim, por que Ele age de certas maneiras em determinados contextos? E se estivermos interpretando essas ações com olhos modernos, sem entender o que realmente estava em jogo naquela época? O mundo antigo era brutal, marcado por guerras, injustiças e crueldade inimaginável. As sociedades eram violentas e a sobrevivência dependia de decisões difíceis. Nesse cenário, as ações de Deus podem parecer duras, mas talvez fossem necessárias para proteger algo maior. Imagine um cirurgião enfrentando um câncer agressivo. Ele precisa tomar medidas drásticas para salvar a vida do paciente. Assim, as ações de Deus no Velho Testamento não eram motivadas por crueldade, mas por um desejo profundo de preservar a humanidade e dar a ela uma chance de recomeçar. Os julgamentos de Deus, por mais difíceis que pareçam, podem ser vistos como atos de amor extremo, um amor que protege, corrige e prepara o caminho para um futuro melhor. Ele não desistiu da humanidade, mesmo quando tudo parecia perdido. No fundo, Deus era um criador de coração partido, intervindo com dor e compaixão para salvar sua criação de si mesma. Ele não era apenas um juiz distante, mas um pai que sofre junto, sempre buscando restaurar e transformar a história da humanidade. A história do dilúvio de Noé parece uma destruição em massa, mas foi uma resposta a um mundo cheio de maldade. O coração de Deus estava partido pela maldade da humanidade. O dilúvio foi um reset divino, preservando uma semente de bondade através de Noé. Era sobre salvar a humanidade da autodestruição. A arca simboliza a salvação, e a aliança de Deus depois do dilúvio mostra o desejo dele por vida e paz. Isso não foi um ato de vingança,
mas um resgate doloroso de um pai amoroso para garantir um futuro. Existe um pecado imperdoável? Essa ideia assombra muita gente, mas é sobre uma rejeição deliberada da obra do Espírito Santo. Jesus falou de blasfêmia contra o Espírito depois que um milagre foi atribuído ao diabo. Não é sobre palavras acidentais, mas um coração endurecido que rejeita a graça de Deus. O perdão exige arrependimento, mas um coração que vê o Espírito de Deus como mal não vai se voltar para ele. Se você está preocupado, isso mostra que seu coração não está endurecido, e o Espírito ainda está agindo em você. As tradições humanas muitas vezes complicam o amor de Deus, criando um Deus que intimida. Regras fazem a graça parecer condicional, gerando medo em vez de amor. Isso beneficia quem busca controle, transformando a fé em uma transação. Doutrinas criadas por homens distorcem a imagem de Deus, focando no julgamento sem contexto. Precisamos buscar a verdade na Bíblia, vendo um Deus que odeia o pecado pela destruição que ele causa, não por punição. Os mandamentos de Deus são para dar vida, feitos para nos proteger e nos ajudar a florescer no amor dele. A gente costuma criar um Deus à nossa imagem, projetando emoções humanas no divino. Isso leva a interpretações erradas, vendo punição em vez de proteção. A ira de Deus não é como a nossa. É uma resposta à destruição do mal. O medo da punição impede de experimentar o amor de Deus. A verdadeira fé vê os mandamentos de Deus como algo que dá vida, não como algo arbitrário. Precisamos questionar nossas visões, deixando a Bíblia moldar nosso entendimento, passando do medo para o abraço amoroso do Pai. Existe um pecado que Deus não perdoa? Essa é uma das perguntas mais profundas que podemos fazer ao explorar o caráter do Deus da Bíblia. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus é apresentado como um Pai amoroso, paciente e sempre disposto a perdoar. Ele não se alegra com a condenação, mas deseja restaurar cada pessoa. Só um coração que se opõe a ele recusa a graça. Não é Deus quem se afasta de nós, mas somos nós que, por orgulho ou medo, podemos fechar o coração para sua oferta de perdão e reconciliação. O perdão de Deus é infinito. Não há limites para sua misericórdia, e Ele está sempre pronto para acolher quem se volta para Ele. Não importa o passado ou as falhas. A Bíblia é sobre um Deus que nos busca, não que nos condena. Desde o início, vemos Deus procurando Adão e Eva no jardim, mostrando que seu desejo é restaurar o relacionamento perdido. Seus julgamentos são atos de resgate, não de crueldade. Quando Deus intervém, é para salvar, proteger e dar novas oportunidades, não para destruir sem propósito. Essa jornada convida a uma exploração contínua do coração de Deus. Cada página da Bíblia revela um pouco mais de sua compaixão, justiça e desejo de proximidade conosco. Mergulhe em passagens difíceis, buscando o verdadeiro caráter dele. Não tenha medo das dúvidas. Elas podem ser portas para um entendimento mais profundo e uma fé mais sólida. Construa a fé no caráter revelado de Deus, lembrando que Ele é fiel, mesmo quando não compreendemos tudo. Sua bondade é constante, mesmo em meio às incertezas. Veja o amor por trás da lei, pois cada mandamento é uma expressão de cuidado e proteção, não de opressão. E a misericórdia por trás do julgamento. Deus julga para restaurar, não para afastar. Seu objetivo é sempre a reconciliação. A graça de Deus cobre tudo. Não há situação tão escura que sua luz não possa alcançar, nem erro tão grande que não possa ser perdoado. A tragédia é recusar o presente. Deus oferece livremente seu amor e perdão, mas cabe a cada um de nós aceitar ou rejeitar esse dom. Entre no amor sem limites dele. Permita-se ser transformado por essa graça
e descubra a alegria de caminhar ao lado de um Deus que nunca desiste de você.